Nem sempre um projeto de caixa é feito para resolver uma situação específica. Às vezes as coisas vão acontecendo e resultam num projeto que fica surpreendentemente bom. É esse o caso que eu vou mostrar aqui, onde a partir de um alto-falante automotivo da Pioneer, que eu comprei no ano 2000 e que ficou guardado até agora, e como que as coisas foram acontecendo para que esse alto-falante automotivo se transformasse numa caixa para som vintage, que pode ser usada tanto como uma caixa bookshelf, para ficar em cima da mesa, ou então uma estante, uma prateleira, como também pode ser usada como caixa satélite de um sistema 2.1 ou 4.1. É essa história que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, explicando como as coisas foram acontecendo, os cálculos que eu fiz para chegar no projeto, e depois como foi a construção, mostrar os testes e, no final, fazer as minhas considerações. Esse par de alto-falantes foram compradas durante uma viagem que eu fiz a Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu comprei dois pares. Esses dois alto-falantes que estão aqui eram para ser colocados na porta do carro. E eu comprei também dois alto-falantes 6x9 para montar no tampão traseiro de um carro que eu tinha na época, que era um Santana. Bom, eu comprei nos Estados Unidos porque os alto-falantes lá eram bem melhores do que os que existiam aqui no Brasil, além do que eram bem mais baratos. Bom, quando eu cheguei aqui, eu troquei o carro, comprei um outro carro, então eu só consegui usar o alto-falante 6x9 que eu tinha comprado para a traseira. Os alto-falantes da porta eram bem diferentes do que eu tinha comprado. Então eu comprei um outro par de alto-falantes aqui mesmo no Brasil, e o que eu tinha comprado para fazer a porta, eu deixei na embalagem original, empacotei com plástico e deixei aqui no estoque. E ficou aí esquecido até há pouco tempo atrás, quando eu estava fazendo uma arrumação e vi os alto-falantes lá e me lembrei que eventualmente eles poderiam ser uma boa solução para ter uma caixa para som vintage, que é um alto-falante de boa qualidade, ele tem uma frequência de ressonância baixa, como a gente vai ver aí, e ele tem uma definição de médios e agudos muito boa, típico dos falantes da Pioneer da época, dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então a ideia foi aproveitar esse alto-falante para fazer uma caixa nesse sistema, que servisse tanto para você usar a caixa sozinha, isolada, ou como caixa satélite no sistema 2.1. Eu fiz os testes do falante, achei que eles estavam em boas condições e comecei a imaginar como que seria a caixa. E parece que quando você tem uma ideia, as coisas começam a acontecer e começam a aparecer no seu caminho. Foi assim com as madeiras que eu usei para fazer a estrutura. Esses são os falantes que nós vamos usar. Eles foram mantidos na embalagem original e também com esse plástico que impede a umidade de entrar. Então vamos ver o estado que eles estão. Muito bem. Então vamos retirar da embalagem. Está aqui os falantes. Estão em muito bom estado, até porque nunca foram usados. E na época eu fiz os testes e descobri que a frequência de ressonância dele na época era de 70 Hz. Então o que eu vou fazer agora é confirmar se mantém esse valor, ou seja, se o falante se manteve íntegro. Vou testar tudo, os tweeters, médios, o woofer,
E se ele estiver em bom estado, a gente pode então usar no nosso projeto. Antes de qualquer coisa, eu preciso ver se o falante está funcionando bem. Porque apesar dele ter ficado guardado todo esse tempo, ele pode ter se deteriorado. Então eu tenho um parâmetro interessante aqui, olha, que é a frequência de ressonância que eu medi quando eu comprei o falante, quando ele era novo. Eu até deixei marcado aqui, 70 Hz. Bem, nós estamos agora aí, mais de 20 anos depois, e vamos ver se alguma coisa se alterou. Então, o esquema de medição que eu estou usando aqui é o que eu costumo usar sempre, com o resistor em série. O resistor está aqui, olha. Eu vou deixar o esquema aí na tela para você poder acompanhar. Então, o que nós temos aqui é o alto-falante em teste. Nós temos ali um gerador de ondas senoidais, milivoltímetro, ali um receiver que eu estou usando a parte do amplificador dele para injetar o sinal aqui no alto-falante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou alterando ali a frequência e vou verificando aqui no milivoltímetro, onde der a maior voltagem aqui, a maior tensão, vai ser a frequência de ressonância que vai ser indicada aqui no frequencímetro. Então eu vou começar a mudar aqui, olha, eu vou começar em 50 Hz e vou aumentando a frequência. Ela está aumentando a tensão. Aí começou a diminuir. Então vai ser mais ou menos por aqui, ó. Quanto que está dando aqui? 67 Hz. Então teve uma alteração, mas não é significativa, porque essa medida que eu marquei aqui não foi assim com muita precisão. Foi feito assim mais por curiosidade mesmo. Então eu não sei se essa medição aqui não está tão precisa ou se houve alguma deterioração no falante que passou de 70 Hz para 67 Hz. Mas de qualquer forma, é um excelente valor. É claro que o alto-falante está apoiado na mesa, que o certo seria colocar ele no ar. Mas eu não vou fazer isso porque eu estou fazendo aqui com uma mão e gravando com a outra. Mas eu já fiz o teste anteriormente com ele no ar e vi que o resultado não se alterava muito. Era mais ou menos esse o resultado mesmo. Eu segurando ele na mão dava 66 Hz e deixando ele em cima da mesa 67 Hz. Dá uma diferença insignificante. Eu já fiz esse teste também com outro falante e deu o mesmo resultado. Significa que ou os dois envelheceram por igual, ou os dois estão bons, sim, a frequência é essa, e essa marcação aqui que eu fiz aqui estava errada. Enquanto eu estava nesse processo de testar os alto-falantes e imaginar o que eu ia fazer, um vizinho aqui do escritório estava reformando a casa dele e colocou na rua uns armários de cozinha que ele tinha, que ele reformou a cozinha e jogou fora os armários que ele tinha. E eu vi que ele estava com muita dificuldade para carregar um, uns armários que estavam assim ao lado da pia. Eu até brinquei com ele, ué, tá pesado? Aí ele falou, tá muito pesado, essa madeira é pesada. Então, automaticamente me chamou a atenção. Eu fui examinar o móvel e realmente era um móvel antigo. E como era para ser usado como tampa auxiliar na cozinha, ele foi feito com uma madeira bem grossa. Então era um MDF de boa qualidade com 18 milímetros, que é uma madeira grossa para fazer uma caixa, um bookshelf. Então eu peguei o armário, trouxe aqui para o escritório, trouxe para a nossa oficina, desmontei o armário para aproveitar só os tampos. E ficou aqui um bom tempo. Aí aos poucos eu fui vendo o que eu podia fazer com aquele tampo e fui vendo qual aproveitamento que ele poderia dar e que formato que eu daria para a caixa. Então eu fiz aí vários estudos, como é que eu poderia cortar o material para aproveitar da melhor forma possível e resultou nesse formato. No final das contas, eu fiz a caixa,
Cortei a madeira e fiz a montagem. E o projeto ficou novamente aqui aguardando. E todo mundo que vinha aqui olhava aquela caixa e falava, nossa, que caixa bacana, que formato interessante. Aí passou mais um tempo, nós fizemos uma reforma de uma caixa de som aqui para um cliente. Ele tinha comprado as folhas de cerejeira para revestir a caixa novamente. Como não foi necessário, porque eu consegui recuperar a forração original, então o cliente doou essa madeira aqui para gente. Então eu já tinha o revestimento em cerejeira para fazer a caixa. Completou assim o material que eu precisava para fazer a estrutura e o revestimento. Então eu usei a madeira que foi retirada do armário de cozinha do nosso vizinho e a folha de cerejeira que foi usada para fazer o revestimento da caixa, conforme eu vou mostrar mais adiante. Aproveitando que eu estou falando sobre as madeiras, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer aqui uma observação, um esclarecimento. Quando eu faço aí o aproveitamento de madeiras que foram encontradas na rua ou retiradas de algum móvel antigo, eu não faço isso por questão de economia. Não é que eu não quero gastar com madeira e por isso eu pego madeira no lixo ou numa caçamba de entulho. A questão não é essa. Porque para mim, como profissional, como construtor, ficaria muito mais barato e mais fácil ir aqui em São Paulo, na Rua do Gasômetro, e comprar uma chapa de compensado marítimo já cortado nas medidas que eu preciso. Eu tenho empresas aí que fazem esse corte sem qualquer custo. Eles cobram apenas o preço da madeira. Então seria muito mais fácil para mim, porque aí eu recebendo esse material aqui, em meia hora a caixa estaria montada. Quando eu tento aproveitar madeiras antigas, é muito mais trabalhoso para mim. Porque eu preciso, em primeiro lugar, homogeneizar as madeiras, retirar todas as partes que não estão boas, às vezes precisa aplanar a madeira. O lixamento dessa madeira é demorado, é lento, porque essas madeiras, principalmente essas que são usadas em armários, armários de dormitório ou de cozinha, elas vêm com uma camada de revestimento, é uma espécie de uma pintura, uma coisa meio feita de plástico, eu não sei exatamente qual material é aquele, mas ele tem que ser lixado até retirar todo aquele material para poder ter aderência para o acabamento que a gente vai fazer, seja pintura, seja revestimento com plástico ou revestimento com madeira natural, mas eu tenho que lixar toda a superfície para que consiga grudar, consiga ter aderência para o novo acabamento. Fora isso, essas madeiras geralmente têm buracos, têm riscos, que têm que ser maciados, lixados. Então é um trabalho que às vezes demora dias para ser feito. Então, para mim, seria muito mais barato comprar a madeira pronta, ao invés de ficar aproveitando as madeiras antigas. Mas aí é uma questão filosófica, vamos dizer assim. Eu acho um desperdício jogar madeiras no lixo que estão em perfeito estado, podem ser aproveitadas, ao invés de ficar em algum aterro sanitário por aí, ou ser jogada aí num lixão qualquer. Então é simplesmente isso. É uma questão apenas de consciência ecológica, vamos dizer assim, e de filosofia de vida. Então não é por economia, porque se eu for colocar no orçamento de uma caixa o quanto realmente eu gastei para poder aproveitar uma madeira que foi achada na rua, por exemplo, ficaria muito mais caro. Então quando eu faço o orçamento de uma caixa, eu considero o preço da madeira nova, que é o menor preço para mim. Fica muito mais barato para mim e mais prático. O estilo dessas caixas, vamos dizer assim, o design delas, é um pouco fora do padrão em termos de proporção, porque é uma caixa mais baixa. Por que eu decidi por esse estilo? É que eu queria fazer uma caixa que tivesse um estilo retrô. O estilo é dos anos 60, 50. E eu me baseei
na lembrança das caixas de som que existiam num clube que eu frequentava quando eu era criança, adolescente. Eles faziam várias festas. Naquela época tinha as chamadas domingueiras, onde os adolescentes frequentavam para dançar, para paquerar. E eram momentos muito bons, tanto para mim quanto para meus amigos. E esse salão do clube que eu frequentava, ele tinha várias caixas que eu acredito que tenham sido fabricadas sob encomenda, que eram exatamente nesse estilo. E por coincidência, é o mesmo estilo das caixas de um aparelho de som antigo que eu tive, que era dos anos 50. Era uma vitrola, na época se chamava vitrola. Era um conjunto de, vinha um móvel de madeira, muito bonito, por sinal, com o toca-disco, o amplificador e o sintonizador, e vinham duas caixas, que eram exatamente no mesmo estilo. Então, quando eu fui projetar essas caixas que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu procurei usar mais ou menos as mesmas proporções que eu tinha de lembrança das caixas do clube. E os acabamentos eu procurei fazer igual, que é o revestimento em madeira cerejeira natural, que era moda nos anos 60, 70, e a tela de proteção é no mesmo estilo. Eu tive que ficar rodando ali na região da Santa Efigênia, atrás daquelas lojas mais antigas, que ainda tinham tecidos daquela época. Então esse tecido que foi usado é exatamente o mesmo que usavam antigamente. E inclusive eu comprei o último metro que tinha na loja. Era um estoque muito antigo que eles tinham lá, mas o tecido está em boas condições. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas é um tecido de época. É a mesma loja que eu comprava tecidos para a caixa, aí nos anos 70. É a mesma loja. Então foi difícil encontrar esse tecido. Mas ele reproduziu, assim, de maneira geral, o estilo exatamente das caixas que tinha no clube e que tinha nesse meu antigo aparelho de som, que, se não me falha a memória, era da Philips. Uma vez que eu já tinha a caixa e tinha os alto-falantes, eu comecei a examinar que tipo de caixa que eu montaria. Poderia ser uma caixa com suspensão acústica, né, uma caixa selada, poderia ser uma caixa dutada, poderia ser uma caixa com duto infinito, chamada quarto de onda. Enfim, teria várias opções. Porque a primeira coisa que eu notei nesse falante é que ele tinha um bom grave. Então ele alcançava frequências baixas, que, como a gente vai ver aí, a frequência de ressonância dele é 65 Hz, o que é muito raro de você encontrar num falante automotivo. Mas isso era típico dos alto-falantes da Pioneer, principalmente os que eram vendidos nos Estados Unidos. Porque os americanos, ao contrário do brasileiro, os americanos gostam mais dos sons graves do que do agudo e estridente. E na época os brasileiros gostavam mais dos agudos e menos dos graves. Então eu preferia sempre comprar o alto-falante nos Estados Unidos, numa época que eu viajava bastante para lá. Então eu preferia comprar os alto-falantes lá do que comprar aqui, porque eles tinham um som mais do meu gosto. Então eu percebi que esse alto-falante da Pioneer, ele tinha um grave bom. Então eu comecei a pensar como que eu poderia aproveitar essa qualidade dele. Mas eu também reparei que ele tinha agudos muito bons, médios e agudos muito bons. Então a minha ideia inicial foi fazer uma caixa para a música clássica, ou para gêneros parecidos, como por exemplo o jazz. Então eu queria uma caixa que tivesse uma boa definição nos agudos, uma resposta plana, que é o que o alto-falante entregava. Então, a princípio, eu pensei em fazer uma caixa selada, porque ela proporciona um grave mais linear, uma resposta mais linear, não só nos graves, mas também nos médios, que é muito importante na música clássica. Então o projeto ficou assim. Então seria uma caixa selada, com o alto-falante na frente, centralizado, aproveitando também que, como ele é um coaxial, ele dá uma boa imagem estereofônica, que também é interessante para quem aprecia a música sinfônica, a música clássica, para facilitar a imagem estereofônica com o posicionamento dos instrumentos, para simular o local que os instrumentos ficam no palco.
Então eu comecei a fazer o projeto assim, pensando numa caixa selada, suspensão acústica. Mas, posteriormente, como eu vou contar, eu acabei mudando o projeto. Finalmente, consegui reunir aqui tudo o que precisa para fazer a montagem da caixa. Então, o que nós temos aqui? Bom, aqui são as caixas propriamente ditas. Essa é a parte da frente, a parte de trás. Aqui, no caso, elas já estão prontas para montagem, já foi feito todo o trabalho de marcenaria, pintura, a vedação interna. Essa abertura de trás é onde vão os burners de ligação. Esse aqui são as borrachas de proteção que vão por baixo, para que a caixa não fique em contato direto com a mesa, que tanto pode riscar o acabamento da caixa, pode dar também vibração, transmitir vibração da caixa para a mesa, para onde ela está, e também para o caso de, se alguém, por exemplo, for fazer uma limpeza na mesa, derramar algum líquido aqui, para não estragar a caixa, apesar que ela está pintada com verniz marítimo, que é bastante resistente à umidade. Mas qualquer frestinha que tiver no acabamento, a água pode entrar e estragar a caixa. Então, esse filtro de proteção é muito importante. Aqui estão os parafusos. Esse aqui é a fita velcro, que no caso ela já está colocada aqui, olha, onde vão as telinhas de proteção. Então, no caso, elas vão dessa forma. A tela de proteção em si é essa aqui. Então ela vai ser aplicada aqui. Então eu escolhi essa cor, primeiro porque combina com a cerejeira. E segundo, porque essa tela aqui é a mesma que se usava nas caixas antigas. Aí vamos dizer dos anos 60, 70. Então eu consegui isso aqui numa loja que tem justamente materiais antigos. Era o último pedaço dessa tela de proteção. Aqui também estão os falantes, já testados e prontos para serem montados na caixa. Como é um material de revestimento interno, eu estou usando filtro. É uma manta de feltro de 1 centímetro que vai ser colocada por dentro da caixa para fazer o revestimento acústico. Aqui estão as etiquetas que vão ser coladas tanto na frente como na parte de trás, com a ficha técnica da caixa. Esse material todo aqui é para fazer as telas frontais. No caso aqui está a estrutura. Aqui está a tela que vai ser usada. Aqui tem uma telinha que já está pronta. Essa aqui é a etiqueta que provavelmente vai ser colocada ali em cima. Mas ainda estou estudando se vai ser essa etiqueta ou vai ser outra, um pouco menor. Então essa tela aqui já foi montada, mas ainda falta o acabamento dela. Então agora eu vou cortar essa tela no tamanho correto. Nós temos aqui as ferramentas que a gente vai usar: tesoura, alicate. Esses aqui são os grampos que a gente vai usar e o grampeador. Então, o que vai ser feito? Vou recortar, colocar nas medidas, começar a grampear e depois fazer o acabamento da tela. Bom, uma vez que eu fiz a montagem da caixa, eu comecei a fazer os testes, tanto os testes de bancada como os testes de audição. E o resultado foi que eu não gostei do som. Eu achei que ficou os graves muito fracos. Eles respondiam corretamente, mas auditivamente eu achei que faltava grave, pelo menos para o meu gosto. Mas a minha intuição a respeito da resposta nos médios agudos era correta. Realmente ele tinha bons médios e agudos, mas faltava grave. Não teria problema nenhum se eu usasse um subwoofer acoplado a ele.
mas sinceramente, eu não gostei do som. Então eu resolvi mudar o sistema. Então eu passei de caixa selada para caixa com duto. Então, como o projeto da frente já estava pronto, o alto-falante já estava colocado no lugar, então eu resolvi passar o duto para a parte de trás, como foi feito do projeto anterior, daquela caixa com 2 woofers, que tem um vídeo aqui no canal também. Então, eu passando o duto para trás, eu começo a fazer com que o ambiente faça parte também da sonoridade. Os graves que saem pela parte de trás, eles acabam ecoando ou na parede ou no móvel onde a caixa estiver, e vai se somar aos graves que são emitidos pela frente do alto-falante. Então você consegue um reforço aí aproximadamente uns 2 a 3 dB nos graves, que é o que eu senti que seria necessário. E eu controlando o duto, eu posso também modificar a curva de resposta do alto-falante, para deixar mais ao meu gosto, quer dizer, não chegar tão baixo nos graves, mas dar um pequeno reforço aí ao redor dos 100 Hz, 80 Hz, que é o que dá aquela sensação de peso na música popular. Quando você estiver escutando um rock ou MPB, essa faixa de frequências é importante para preencher mais o som. Então assim que foi feito. Então eu modifiquei o sistema da caixa, de caixa selada para caixa dutada. Agora, eu fiz todos os cálculos, como for mostrar aqui a seguir, e depois foi preciso fazer os testes. Para fazer o cálculo do duto, eu usei essa calculadora online, que está aparecendo aqui o URL dela, o endereço dela, aqui no canto superior esquerdo da tela. A fórmula usada é essa que está embaixo. Então nós vamos começar a preencher aqui os valores. Diâmetro do duto, 4,7 centímetros. Número de portas é uma. Volume da caixa, aqui é o volume interno no caso, 14,5 litros. Frequência de sintonia do alto-falante 65 Hz. E aqui o fator de correção é esse que está do lado direito. Então, como é uma caixa frangeada, é um duto frangeado, então o valor aí vai ser 0,732. Esse coeficiente está melhor explicado no vídeo anterior, onde eu mostrei uma caixa, a versão 2 de uma caixa com 2 woofers de 5 polegadas com falantes do Mercado Livre, que eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Preenchido então todos os dados, podemos clicar no botão calcular, calculate, e vamos chegar aqui no comprimento do duto, 5 centímetros. Então eu vou preparar esse duto e vamos fazer o teste para ver se o cálculo vai bater com a realidade. Eu já fiz aqui a abertura para colocar o duto. Então ainda não foi fixado o duto, porque eu vou fazer o teste para ver se a caixa realmente fica sintonizada conforme os cálculos que foram feitos. Então eu vou fazer aqui a nossa ligação tradicional. Eu vou colocar aqui um resistor em série com a caixa, ligar o milivoltímetro aqui e vou ali através do nosso gerador de áudio medir as tensões que chegam no alto-falante. Então, como a gente já sabe, tem que dar 2 picos de impedância de preferência iguais. Eu vou deixar o esquema de medição aí na tela. E se você quiser mais detalhes, nós temos vídeo aqui no canal sobre medição da frequência de ressonância dos falantes. Vou então fazer as ligações, fazer o teste e volto para mostrar o resultado. Já estou aqui com tudo montado, vou fazer o teste. Então essa aqui é o duto com a medida que foi calculada. O vidro azul tem aqui um duto maior e também a própria abertura aqui já funciona como um duto. Mas vamos colocar o que foi calculado para ver se a gente chega no resultado que tem que ser. Vou colocar ele aqui provisoriamente.
Olha ali como muda a leitura da impedância diretamente. Eu vou tirar. Eu vou colocar agora. Observe o ponteiro ali. Ó. Só de colocar o duto aqui já mudou a impedância da caixa. Ó. Então eu vou mudar aqui a frequência. Nós temos que conseguir 2 picos ali. Vou começar com uma frequência mais baixa. Estamos aqui com 40 Hz. Observamos o monteiro ali. Estou subindo a frequência. Aqui está a frequência que está colocada. Opa, passou. É o maior valor aí. 51 Hz. Vamos arredondar para 50. Agora temos que conseguir um outro pico acima disso. Estou subindo a frequência. Opa, começou a subir. É bem sensível aqui. Mas é mais ou menos por aí, velho. 105 Hz. Então, na média, o que nós temos? Vamos dizer, 105 mais 50. 155, na média, vai dar uns 70 e poucos Hz. Então, eu acho que está razoável. Porque a frequência de ressonância do falante é 65. Os 2 picos ali estão mais ou menos na mesma altura. Ó, esse é o pico de 100 Hz. Vamos ver o pico de 50. O pico de 50 está uns 2 dB abaixo. Então eu posso considerar que a caixa está sintonizada assim com esse duto. Estou colocando agora os acabamentos. Aqui embaixo eu já coloquei as espumas para proteger a madeira e proteger a mesa onde ela vai ficar, uma prateleira. Aqui na parte da frente, nessa parte aqui ressaltada, vai uma etiqueta aqui da Áudio Clássica. Ali eu vou colocar a identificação dos alto-falantes. E na tela frontal, que a tela frontal encaixa aqui. Na tela frontal vai essa outra identificação da Áudio Clássico, que é mais para marcar a posição correta da tela, que ela, apesar de parecer quadrada, ela não é, tem uma pequena diferença. Então é só para dar uma estéticazinha e marcar a posição correta. Então na parte de trás vai a etiqueta da Áudio Clássico, o modelo do alto-falante, a impedância, que é 4 ohms, a potência, que é 50 watts, e a data da montagem, que é junho de 2024. Então eu vou fazer a colagem e damos essa parte por terminada. Esta é a medição de resposta de frequência obtida com ruído branco. De cara, assim, o que dá para dizer que é uma resposta muito plana. Talvez seja uma das caixas com resposta mais plana que eu tenho testado nos últimos tempos. Eu sei que é complicado olhar assim no gráfico e identificar, então a primeira providência que eu costumo fazer é traçar um retângulo ao redor das frequências que ela atinge, para facilitar a visualização. Essa marcação abrange mais ou menos uma faixa de 5 dB para mais ou para menos, ou seja, mais 5 dB, menos 5 dB. Repare que não existe aquele pico ao redor aí dos 150 Hz, 200 Hz, que é típico das caixas com duto sintonizado. A resposta entre 100 a 200 Hz é bastante plana. Significa que a sintonia do duto ficou muito boa. E também ela é plana assim porque o volume da caixa é um pouco acima do que seria o normal para esse falante. Eu já fiz assim de propósito, justamente para obter uma resposta mais plana. E repare que a resposta nos graves, ela cai abaixo dos 50 Hz. Chega aí facilmente a uns 40 Hz, o que é surpreendente para um alto-falante de 6 polegadas e que toca nesse volume. Significa que o alto-falante foi muito bem construído e
provavelmente esse falante deve usar bobina com fio de secção quadrada para obter esse rendimento todo. A resposta é plana nos médios, praticamente aí entre 50 Hz até 6.000 Hz aproximadamente. Ele tem uma queda ali ao redor dos 7 kHz, mas isso eu acho que é mais problema da reflexão do som aqui na sala onde eu faço a medição. E a resposta vai praticamente plana, tem uma pequena queda ali ao redor dos 12 kHz e vai aí facilmente a mais de 20 kHz. Então é uma resposta de frequência de respeito, significa que essa caixa vai atender muito bem tanto a música popular, rock, mas principalmente para música clássica, jazz, coral e similares. Essa é a aparelhagem que eu usei para fazer os testes. Tanto o teste de resposta de frequência com ruído branco, como os testes com música, que eu vou mostrar na sequência. Então nós temos aqui um receiver Pioneer SX535, que foi restaurado aqui pela gente e vai ser mostrado no próximo vídeo. É um receiver de 1974, que tem 20 watts por canal e que ele toca muito bem com essas caixas, toca um som alto, um bom volume e com boa qualidade de som, graves, médios, agudos. Esse receiver se deu muito bem com essas caixas. Então eu vou usar aqui o Loudness desligado, vou deixar os potenciômetros de tonalidade no meio, sem nenhum reforço nem atenuação. Vou deixar o volume aqui aproximadamente 1/4, que é para não saturar o microfone aqui do celular que eu estou gravando. Eu vou tocar duas músicas. Eu vou tocar uma música do nosso parceiro, que é a mesma que eu já usei em outros testes, para poder fazer a comparação. E depois eu vou tocar uma música do YouTube, que é um jazz, que, como eu falei, eu acho que a vocação dessa caixa é para música clássica e jazz, apesar que ela toca muito bem também com música pop, rock, mas ela tem essa definição dos médios e agudos que não é qualquer caixa que tem. Então eu acredito que ela vai se sair bem com jazz também. Depois você escuta aí o teste no seu aparelhagem e comente aí o que você achou. Menina de pele dourada, toda selva que precisa ser bem cuidada. Ela é sensível e delicada, pronta para ser amada. Cantando a luz do luar, ela pediu para esse sonho nunca se acabar. Crescendo ela se formou, Unhaporanga se tornou. E a Naira és tão linda, teu destino é brilhar. E a Naira, flor de luz, tua estrela nunca vai se apagar. Parceira em sua tacanhola, ela pensou e decidiu servir ao contrário. Largou o futuro garantido, seguiu o destino caprichoso. Agora ela tá feliz, sua toada solta o canto que ela sempre quis. Dançando ela abre a roda, seu caqueado dita moda. E a Naira és tão linda, teu
Depois que as caixas estavam prontas e eu comecei a fazer os testes de audição, o som que elas produziram me surpreendeu. Porque até então eu só tinha testado na bancada, ou ligando de qualquer jeito ali, só para ver como é que estava o som. Mas a hora que eu instalei com o receiver correto, na posição correta, o som me surpreendeu. Primeira coisa que eu notei foi como esse alto-falante ele tem um bom rendimento. Então, mesmo com o receiver baixinho, a caixa toca alto. A qualidade dos alto-falantes que tinha naquela época é fabulosa. Eu acredito que tenha sido por causa das bobinas, o tipo de fio que eles usaram nas bobinas, complementado pelo conjunto magnético de boa qualidade, o cone feito de uma espécie de um plástico. É um plástico grosso, mas leve, então ele dá uma boa flexibilidade. A suspensão, enfim, a construção do alto-falante é muito bem feita. É por isso que na época eu comprava alto-falante nos Estados Unidos, porque eu tinha essa possibilidade, que eu viajava muito para lá, mas eu nunca tinha feito testes assim com o instrumento, com os alto-falantes que eu comprava na época. O que eu me lembro é que o som do carro, onde eu montei os alto-falantes que sobraram desse kit, que eram falantes de 6x9, então o som do carro era fabuloso. Muito bom mesmo, parecia que tinha um subwoofer instalado, mas não tinha, era simplesmente dois falantes de 6x9 da Pioneer instalados em cima da tampa do porta-mala. O carro, aí no caso, era um Volkswagen Santana. Mas, ouvindo aí os testes, me chamou a atenção a definição dos médios e agudos, e a maior surpresa foi a extensão dos graves que essa caixa tem. Então, pelo tamanho que ela tem, é uma coisa assim surpreendente. O rendimento que ela oferece e a banda que ela consegue reproduzir, de 40, 50 Hz até mais de 20 kHz. Fantástico. A execução desse projeto demorou alguns anos. E como eu expliquei, as coisas foram acontecendo. Não foi assim uma coisa planejada, intencional. Mas no final das contas, eu pessoalmente gostei bastante do resultado. Eu gostei tanto da estética como do som. Então eu não sei ainda onde que eu vou usar essas caixas. Existem várias possibilidades aqui. Mas também eu vou deixar aqui à disposição de algum cliente que esteja precisando desse tipo de caixa. Então eu não vou colocar à venda, mas se alguém estiver interessado, é só entrar em contato com a gente e a gente pode negociar. Mas a intenção do projeto foi realmente aproveitar o alto-falante, porque é um falante tão bom e estava aqui encostado. Então eu achei que deveria colocar ele para funcionar, para voltar a ser útil. E também eu achei que esse projeto veio bem de acordo com o intuito do canal, que é mostrar soluções para quem gosta do som vintage, som vintage. Principalmente para quem precisa fazer caixas para usar com os receivers e amplificadores antigos, que é o que eu vivo dizendo aqui. Os receivers antigos, eles tinham potência baixa, 10, 20, 30 watts por canal. E está cada vez mais difícil você encontrar caixas que funcionem bem com esses receivers. Porque as caixas bookshelf que existem hoje em dia, elas não ficam boas com esses receivers, porque elas são feitas com outro tipo de equipamento, outro tipo de música. E são caixas que às vezes têm até potência alta, mas elas pecam nos graves. Os graves que elas oferecem são fracos, não são convincentes, não são gostosos de ouvir. Claro, na minha opinião. Então, eu acho que o resultado final ficou adequado ao que eu pretendia. E foi uma satisfação para mim ver todo aquele material que estava aí, vamos dizer assim, desprezado, se transformar em alguma coisa útil e que vai proporcionar aí um prazer auditivo por muitos anos ainda.